Salve fiel, salve Corinthians, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Corintiano Comum, rapaziada. E vamos lá, conseguimos uma vitória aí contra o Velo Clube na Bacia das Almas. O homem tava lá, conseguiu fazer seu golzinho e ainda mostrar a bundinha do homem na comemoração. Que cena lamentável. Senhor Yuri Alberto, o homem tava faro de gol aí ativo, que continue, né? Pois falta, a gente tá sentindo sua falta, Yuri Alberto, seus golzinhos ali, chorado ou não, conseguimos a vitória. Fomos lá e depois de um jogo extremamente contestável aí do time, que tentou e não conseguiu nada e teve que entrar os titulares aí para conseguir marcar alguma coisa. Tivemos pontos positivos, pontos negativos aí na partida, mas saímos com a vitória depois de 3 resultados aí negativos, né? Que tivemos dois empates e uma derrota. Corinthians subiu na tabela, se aproximou ali dos líderes e faltando aí, se eu não me engano, 3 jogos aí para encerrar essa fase de grupos, né? Vamos se dizer assim, do Paulistão. Vamos trocar muita ideia, vamos ter algumas análises, mostrar aí, tem muita notícia aí que apareceu no final de semana. Vamos comentar um pouquinho aqui. E eu conto com a participação de vocês. Deixe seu like, a sua inscrição é extremamente importante para o nosso canal. No último vídeo tivemos bons números aí, eu conto com a sequência aí e eu conto com você para que as coisas continuem crescendo no nosso canal, que é extremamente importante, beleza? Deixe seu like, a sua inscrição, comente, compartilhe, faça o que você quiser, mas ajude o nosso canal, beleza? Bora aí, rapaziada. Coringão aí, ó. 1-0 na Bacia das Almas, 92 minutos. O homem tava lá e meteu a bola pra rede e fez o que tinha que fazer, apesar de eu pensei que seria um jogo fácil, né? Mas não foi, né? O Corinthians consegue dificultar jogos, jogos fáceis aí, transformá-los em difíceis. Ponto positivo aí para o nosso. Todo o esquema tático, tudo que aconteceu ali na partida. Acho que o Corinthians arriscou mais ainda fora da área. Tivemos bons chutes aí do André, do Vitinho. O próprio Charles mesmo arriscou, o Guinegão. Mas é muito pouco, né? É muito pouco para um time que nem o Corinthians jogando contra um time do Velo Clube, se eu não me engano, tá na Série C ou sei lá, mano. Precisa de muito mais. Os caras pararam um caminhão ali, faltou triangulação. O Garro foi no primeiro tempo ali meio que inexistente, foi totalmente anulado pelo meio de campo, pelos zagueiros ali do time do Velo Clube. No segundo tempo fez algumas jogadas ali, mas ainda muito, mas muito abaixo do que a gente espera do nosso camisa 8, né? Guinegão também é inexplicável o que tá acontecendo com esse moleque. Porque ele não está jogando tão bem. A gente não sabe se é cabeça, se é físico, mas está muito abaixo. E novamente, tivemos aí uma boa partida do Matheus Pereira. O Vitinho jogou bem, por incrível que pareça, no meu ponto de vista, eu acho que fez uma boa partida, mas peca em momentos cruciais. Um toque, um drible a menos, né? Eu acho que precisa ter. Eu acho que o desespero de querer ser o herói da partida tá pesando muito pro Vitinho. E as suas tomadas de decisões aí estão complicadas, né? E o André, né? O André Luiz, um puta jogador. Não, mano, cara, o moleque tem características ali, cara forte, consegue desarmar muito bem. Ainda está banado, né, pela idade e tal, faz algumas faltas bestas, mas um baita jogador extremamente promissor aí, né? Bom, tivemos aí uma grande chance para cada lado, a gente teve a nossa e colocamos na caixa.
12 finalizações do Velo Clube, 14 do Corinthians. Uma defesa difícil do Hugo e 5 do goleiro do Velo. 9 escanteios para o Corinthians, 5 para o Velo Clube. Faltas 16-15 para o Corinthians. A gente teve uma boa porcentagem de acerto de passes. Em desarmes, assim, como eu falei, o André foi um cara extremamente eficiente aí nos desarmes, assim como o próprio Matheus Pereira. E cartões aí, 3 pro Corinthians, 6 pro Velo Clube. A gente tem que falar aí do árbitro novamente, né? Teve um lance ali que seria, ao meu ver, foi pênalti, mas a gente tá na mão de árbitros, a gente sabe, né? O ponto negativo foi a jogada aérea ali na zaga do Corinthians. Tava uma manha aquilo ali, os caras estavam subindo sozinhos. É que, mano, time, você vê que é um time extremamente limitado, né? Não tem. Os caras não conseguiram, mas estava mais fácil o Velo chegar e empatar o jogo que qualquer outra coisa, né? Bom, o Corinthians fez sua parte, conseguiu marcar seu golzinho, mas a zaga foi preocupante. Foi preocupante. Tivemos a estreia do lateral direito ali, o Pedro Minas, né? Fez um jogo defensivo bom, não subiu tanto, né? Eu não conheço muito bem as características do jogador, mas fez uma partida razoável, não comprometeu, ao meu ver, assim, mas faltou aquela subida, né? Aquele apoio lá no ataque. No final acabaram segurando mais o estreante e soltaram mais o Hugo. Isso depende da qualidade técnica do Hugo, é o resultado que a gente merece, né? Vamos lá ver o lance aí, aqui no X aqui do Versone. Cara, isso pra mim é um absurdo, mano. Olha isso daqui, velho. Olha esse braço na cara do André Ramalho, mano. Ó. Pô. Cara, mano. Isso não ser considerado pênalti, eu não sei mais nada nessa vida. Eu não consigo compreender como o VAR não chama o juiz para um lance desse. É ridículo, velho. É ridículo. Tava faltando câmera, sei lá, os caras estavam dormindo. A gente, é o nível da arbitragem brasileira, mas, pô, 2 jogos seguidos sendo prejudicados por conta da arbitragem é difícil. Corinthians ganhou, ganhou. Esse não passou direto o resultado na mão da arbitragem, mas já era pro jogo ter sido um pouco mais tranquilo, né? Ao meu ver, né? Era pra ter sido um jogo mais tranquilo e você pega num pênalti desse daí não marcado, o cara vindo com o antebraço, o cotovelo ali na cara do André Ramalho, sem, sem disputar a bola e nem nada. É um absurdo, né, rapaziada? Mas é Brasil, né, mano? Brasil é CBF, é Confederação Paulista de Futebol. Não dá pra gente exigir muito dessa rapaziada, né? Então, importante que ganhamos e não dependemos da arbitragem para isso, apesar de ter sido na Bacia das Almas, né? Bom, meu povo, eu acho que é isso sobre o jogo. Corinthians fez o feijão com arroz ali, bem no limite. Não deveria ter sofrido tanto, mas saímos com a vitória. Vamos ver aqui na classificação. Corinthians agora nesse momento é quarto colocado, atrás do Red Bull aí que empatou com o Santos, né? Palmeiras continua em segundo, depois de ter dado a taca lá nas tricas. E o Novo Horizontino é o novo líder do Campeonato Paulista. E estamos aí, né? A 4 pontos aí do líder. Tá tudo embolado, temos 3 rodadas. E os tricas aí como porteiros da zona de rebaixamento.
estamos torcendo fielmente que eles não vão sair dessa situação e sim piorá-la, né? Vai lá que São Paulo para fazer a alegria de todos os paulistas aí e que se dane esses caras, não é verdade? É isso, rapaziada, sobre o jogo, é isso. Tivemos aí a notícia aí, a confirmação, né? O Dorival, na sua coletiva, confirmou aí a oficialização aí da saída do Pedro Choca pro Torino da Itália, né? Bom, o Corinthians anunciou na noite deste domingo um empréstimo com obrigação de compra do zagueiro João Pedro Choca, de 22 anos, ao Torino da Itália. Segundo o comunicado do clube, o empréstimo até o final do mês de junho foi fixado em 1,5 milhões de euros, aproximadamente 9,5 milhões de reais. Isso aí é a matéria do meu timão, né? Para além disso, o defensor a atuar por 10 partidas pelo italiano, por pelo menos 45 minutos, será efetivada a compra pelo valor de 4,5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais. Também existe a possibilidade de mais 1 milhão de euros por conta de metas atingidas. Com isso, o total da negociação poderá render ao Corinthians 43,8 milhões aos cofres. Vale destacar que, caso o João Pedro seja vendido pelo Torino a outro clube, o Corinthians terá direito a 12% da mais-valia da negociação, ou seja, 12% do lucro obtido pelos italianos com a transferência. Bom, zagueiro novo, promissor. Eu particularmente gosto do Choca, apesar daquele ponto ali, um pouco da afobação, mas fez bons jogos, né? Ano passado aí, onde ele teve mais minutagem no Corinthians, fez bons jogos. Uma ótima oportunidade de mercado pro Corinthians, que precisa fazer caixa, né? O Marcelo Paz já tinha deixado claro aí que o homem seria outras pessoas seriam negociadas, o Corinthians iria vender jogadores, porque é o objetivo, né? O Corinthians precisa diminuir a sua folha salarial, precisa enxugar, né, os gastos e tudo mais se a gente quiser sair da lama. Claro que eu acho que tem outros meios também, além da venda, né? Mas é papo para outra coisa e a gente sabe que a diretoria ela não busca tanto, né? A melhoria para o clube. Então a venda de um empréstimo no momento desse zagueiro vai um pouco mais além aí se houver a compra dele, né? Choca um rapaz novo, 22 anos, vai para um clube que sempre tá ali, um meio de tabela, né? Mas geralmente o Torino faz alguns jogos aí interessantes aí contra os grandes aí, dá uma dificuldade, acaba dificultando um pouco aí para alguns, né? Não do alto escalão, mas tem algumas boas partidas. E se o garoto tiver oportunidade e for aí, pô, tem aquela questão dos 12% da valia, né? Então, 12% do lucro de uma possível transferência para outro clube. Achei interessante os valores e eu acho que tá certo e tem que fazer. O Corinthians precisa de grana e vai ser esses jogadores que vão entrar nas negociações. Beleza? E temos aí também, o Corinthians chega a um acordo para rescindir com o atacante fora dos planos do Dorival Júnior. Esse senhor é o Héctor Hernandes, ou Héctor Bonilha, para muitos aí. Bom, o atacante não é mais jogador do Corinthians. Nesse sábado, o espanhol chegou a um acordo com o clube para rescindir amigavelmente o vínculo que tinha validade até o fim da atual temporada. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, foi quem conduziu as conversas para a saída do jogador. Com a saída, a diretoria alvinegra prevê uma economia de 4 a 5 milhões na folha salarial. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela
e Itatiaia. Bom, os caras sempre estão aí, né? Então não dá pra gente negar que realmente isso tenha acontecido, né? Hector Hernandes já estava fora dos planos do Dorival e vinha treinando separadamente. A última partida oficial do atleta foi em junho do ano passado, em um empate contra o Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, Hector Hernandes já era um cara que chegou já contestado, seus números não eram bons, veio do time que foi rebaixado lá em Portugal, junto com o Hugo Souza, né? Ele veio do Chaves, lá de Portugal. Então, só foi confirmado a compra, né? O cara veio sem custos, né? Eu acho que o Corinthians só pagou luvas ali pelo jogador. Mas seu salário, tem os seus salários, seus vencimentos ali. Então o Corinthians gastou uma grana aí durante um aninho aí, pelo menos. Mas não rendeu, né? Não rendeu, não foi bem. Eu acho que faltou também oportunidades, né? Eu acho que quando ele poderia ter uma oportunidade, ele se machucou, teve um monte de coisa aí que rolou. Mas os números dele fora aqui do país já diziam que não seria uma boa contratação, não é verdade? Vamos aí agora. Bom, eu sigo esse manuzinho aqui, o Dan, o maluco. Acho que muitos influenciadores aí que falam do Corinthians aí também seguem o cara traz umas paradas legais, faz um resumão. Aí vamos aí, segundo a sua transparência e sinceridade, Marcelo Paes atualizou a situação do Corinthians no mercado da bola e comentou sobre o José Martínez e Memphis Depay. A gente vai falar aí, foi vinculado aí o interesse do Corinthians e confirmado pelo homem, mas muitos meios aí de comunicações estavam já afirmando que o Rony estava certo, né? O Rony rústico, né? Rústico é bem rústico mesmo, que o bicho é ruim. Cara, assim, a gente teve o interesse na época quando ele era do Atlético Paranaense, depois ele foi pro Palmeiras lá, mas assim, não dá, velho. O que esse cara tá jogando no Galo hoje é difícil. Então, nas palavras aí do Marcelo Paes, na janela sobre o Rony, né? Na janela de transferência, muitas coisas acontecem, conversas, consultas, monitoramento e negociações. O Rony é um atleta conhecido por todo o Brasil e o status atual é monitorado. Respeito todas as informações que disseram que estava fechado, mas no atual momento aconteceu apenas um monitoramento. Então, Rony ainda não está certo, mas está sendo monitorado. Ou seja, é aquela mocinha que tá lá no cantinho, estamos flertando por olhares. Essa é a posição do Corinthians no momento em relação ao Rony. Ao Alisson aí, o Marcelo Paz diz que, diferente do Rony, Alisson de fato estávamos em uma negociação em curso e está bastante avançada. Os valores apresentados pelo presidente do São Paulo são reais e restam detalhes burocráticos para encaminhar a tratativa. Então, pela boca aí do Marcelo Paz, já está bem encaminhado. Parece que teve um entrave ali em relação financeira. Por isso que até o momento o Alisson ainda não foi anunciado, não é certeza. E vamos ver aí o que acontece para os próximos dias, ou pelo menos por essa semana aí, como vai ser encaminhada a contratação do jogador. Em relação ao José Martínez, esperamos que o José Martínez receba seu passaporte entre o dia 26 e a terça-feira, dia 27, e assim que receber, pegar o primeiro voo ao Brasil e se apresentar ao Corinthians. Está há bastante tempo parado, por isso precisa passar por todo o processo de recuperação física e voltar, enfim, a atuar. O Martínez está sendo uma pedra no sapato aí, né, da comissão técnica de todos ali no Corinthians. O Dorival Júnior já demonstrou a sua insatisfação pela situação aí do Martins, segundo várias reportagens aí, as coisas que a gente está lendo ou ouvindo sobre o Martins.
A comissão técnica entra em contato, ele não responde, conversa só via mensagens com algumas pessoas ali dentro do Corinthians. E a principal irritação ao da comissão técnica e todo o departamento ali do Corinthians são, assim, a falta de comprometimento, né? Temos uma jogadora aí, se eu não me engano, venezuelana na equipe das Brabas aí, e ela sofreu com o mesmo problema, só que ela conseguiu, né? O passaporte dela. E não é a primeira vez, é rescindente, né? O caso aí. Martinez vem dando problema em relação a essas coisas e, tipo, pô, não é justo. Apesar de todos os problemas que tá acontecendo lá na Venezuela, o cara não é qualquer um lá dentro. É um cara que tem poder aquisitivo e tudo mais. E essas coisas davam para ter sido resolvidas antes, né? E em relação ao Memphis Depay que deu polêmica essa semana por ter tirado a marca do Corinthians, né? Das suas redes ali, o arroba, né? E tudo que fala de Memphis Depay faz um barulho gigantesco, mas a gente sabe aí, eu já falei aqui no canal, o objetivo do Memphis é a Copa do Mundo. Acredito que o Memphis não fique depois da Copa, ele não vai renovar o contrato por todas as bagunças, as coisas que vem acontecendo, as declarações fortes dele, tanto nas redes sociais, no final do ano ali na Copa do Brasil, tudo mais, as declarações fortes. Então, acho que chegou o ponto do saco cheio do cara. E o Marcelo Paes comentou aí sobre o Memphis. Cheguei sim a ver a repercussão sobre ele ter tirado o arroba do Instagram, mas a rede social é uma coisa pessoal do Memphis. Ele sabe o que faz nas redes sociais dele e o Corinthians guarda ele no coração. E é isso daí. Vamos voltar a nossa tela aqui. Bom, rapaziada, o Memphis é um cara que. O maluco é foda. O cara acabou dando 2 títulos aí pra nós, né? Jogou muito. Quando quis jogar, jogou. E no momento decisivo, o cara chegou, colocou na mesa lá e agitou o vestiário e colocou debaixo do braço e foi lá e venceu. Assim como no primeiro ano dele ali, nos primeiros meses, naquela arrancada ali, foi o cara que colocou debaixo do braço e falou: vem comigo que a gente vai conseguir sair dessa situação. O Memphis é um cara que, apesar da patrocinadora pagar boa parte dos custos ali do Memphis, é um cara que custa bastante para nós. E sabemos que tudo que acontece ali dentro, pelos vazamentos em relação ao seu salário, em relação às regalias do Memphis ali dentro do Corinthians, e a irritabilidade do jogador aos acontecimentos. Aí o cara vai falar, pô, mas é jogador de futebol, tá? Você gostaria que o seu salário, se você tem benefícios dentro da sua empresa, tudo mais, você gostaria que essas coisas acontecessem, se você fosse exposto assim. É um cara midiático, mas você tem direito como é, a sigilos, né? Então, se estava em contrato, o mínimo que tem que acontecer é ser respeitado. Eu acredito que o Memphis não vá continuar no Corinthians. Foi um cara extremamente importante, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Vamos ver aí o foco, novamente, o que eu falei no último vídeo, o foco do Memphis é a Copa do Mundo e o Corinthians tem meio que em contrato deixar o cara fisicamente pronto para esse evento, porque é o evento mais importante e é por isso que ele veio aqui pro Corinthians. Ele voltou ao radar da seleção aqui no Corinthians e o foco dele é essa Copa do Mundo. Então não dá para criar várias expectativas aí em relação ao jogador, em relação à minutagem e tudo mais. A gente só pede para que quando entrar jogue com seriedade, seja o Memphis aí que a gente está acostumado a ver. Certo?
Bom, rapaziada, é isso. Da hora, nossos vídeos aí estão seguindo um tempo bacana aí, mas é bastante coisa. Falar de Corinthians rende assuntos aí eternos. Mas, novamente, muito obrigado você que ficou até aqui. Deixe seu like e a sua inscrição. Se você ficou até aqui, mano, já deixa o like e a inscrição aí, que é extremamente importante. Tem novidade vindo aí pro nosso canal. Aguardem. Vamos fazer muita coisa nova, muita coisa diferente aí, beleza? Novamente, deixa nos comentários o que você achou aí da vitória do Corinthians contra o Velo Clube. Quem foi o Bagre, quem foi o jogador de destaque aí pra você, beleza? A sua participação é extremamente importante. E temos aí Campeonato Brasileiro, quarta-feira, Corinthians e Bahia, lá na Vila Belmiro. Corinthians que fez a troca aí do mando por conta das vantagens que o Flamenguinho tem aí para a Supercopa, né? E no final de semana, Supercopa do Brasil. A gente aguarda aí com muita ansiedade esse início de campeonato, e o Corinthians já vem com as tacas aí em relação a calendário, com decisões e início de Copa do Brasil, Paulista rodando, e vai ser assim mesmo, e vamos para cima, beleza? Muito obrigado você que ficou até aqui. Fiquem com Deus, vai Corinthians e bora!